Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, de andar no seu caminho, nós tomamos essa decisão com a certeza que a partir desse ato, quem vai guiar, quem vai conduzir a nossa vida é o próprio Senhor Jesus. Existe algo maravilhoso que nos espera, que é a vida eterna. Mas antes nós passamos por um caminho. É um caminho de salvação. É aquele caminho estreito que Jesus falou, que nós somos chamados a entrar pela porta estreita. Servir a Deus é um desafio. Servir a Deus exige de nós renúncia, exige de nós dedicação. Servir a Deus exige de nós uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Eu guardei muito no meu coração um dia que eu vi aqui na nossa cidade, aqui na minha paróquia, o padre na sua homilia ele dizia: ser cristão no mundo de hoje não é fácil. E isso tem se confirmado, irmãos, a cada dia. Porque não é fácil ser cristão. Não é fácil porque o sistema do mundo, ele vai contra aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós vivemos sim uma guerra espiritual, um combate espiritual. O bem e o mal, a vida e a morte. É uma luta e uma batalha todos os dias. Foi por isso que Jesus, ele falou tanto com os discípulos: não tenham medo, coragem. Foi por isso que Jesus alertou os discípulos em várias situações, que servi-lo seria abrir mão da própria vida, que caminhar com ele haveria perseguições, aflições, lutas, justamente porque o Senhor sabia que aqueles que tomassem a decisão de servi-lo, de andar com ele, de ser dele, estariam indo contra o sistema desse mundo. Estariam indo contra Satanás. E o inimigo então ele se levanta contra todos aqueles que um dia tomaram a livre decisão de pertencer a Deus, de serem selados com o sangue de Jesus. É uma batalha espiritual de todos os dias. Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas pessoas, aliás, várias pessoas já me disseram isso. Paulo,
parece que a partir do momento que eu comecei a viver a minha fé, as coisas ficaram mais difíceis. E realmente, isso é uma grande verdade. Eu dizia para alguma dessas pessoas, Satanás, ele se levanta não contra aqueles que já estão com ele. Ele se levanta contra aqueles que ele perdeu. E cada vida, cada pessoa que é ganha para o reino dos céus, que é tirada da escuridão e da morte, o inimigo se levanta para que essa pessoa possa voltar à vida anterior, à vida de pecado. E é por isso que existe essa grande batalha. Mas Jesus, ele não deixou os discípulos sem alerta. Ele não deixou os discípulos sem um caminho. E como nós já meditamos várias vezes, Jesus não iludiu os discípulos. Jesus mostrou para eles a verdade de lutas, de perseguições, de provações. Mas deixou também a grande certeza: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que várias vezes o Senhor falou: não tenham medo, não tenham medo. E essa palavra hoje, ela se atualiza na nossa vida. Jesus alertava os discípulos que antes da sua volta aconteceriam muitas coisas e que os discípulos seriam perseguidos, maltratados, seriam presos, todos se levantariam contra eles. E isso se confirmou na vida dos discípulos, isso se confirmou na vida dos profetas, isso se confirmou na vida dos mártires, dos santos e santas do Senhor. Todos que tomaram a decisão de ir contra o sistema desse mundo pagaram um preço muito grande, e muitos com a própria vida. Se nós pegarmos a história, nós vamos ver os discípulos. São Pedro, por exemplo, ele foi morto, e quando eles iriam crucificá-lo, ele pediu que não o crucificassem normalmente, mas que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. E essas histórias dos mártires, dos apóstolos, vão confirmando essa verdade do Senhor. Mas eu tenho certeza absoluta, nenhum deles morreu triste. Nenhum deles morreu lamentando por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. O contrário, eles entregaram a própria vida para que a semente da fé pudesse continuar nascendo nos corações. E para a glória do Senhor, aqueles que pagaram o preço, aqueles que sacrificaram a própria vida, são mártires, testemunhas e um grande sinal de um caminho a seguir para cada um de nós. E no mundo hoje, irmãos e irmãs, não é diferente. Não é diferente. Se você ainda não fez a experiência, faça. Comece a falar de Jesus. No seu trabalho, muitas vezes até na família, nos ambientes. Comece a falar de fé, de conversão, de salvação, de vida eterna. Quando a palavra de Deus, ela mexe na ferida, quando a palavra de Deus joga luz nas trevas, as trevas ficam incomodadas. E o inimigo, ele usa pessoas para tentarem calar a nossa voz e para tentar nos impedir que o reino de Deus continue sendo propagado e que a palavra de Deus possa alcançar muitas vidas. Se nós somos de Deus, nós somos diferentes. Uma luz brilha em nós e essa luz não tem como esconder. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo essa pregação, o que Jesus falou com os discípulos, Ele fala comigo e com você.
não tenham medo. Não tenham medo das perseguições, não tenham medo das prisões, não tenham medo das rejeições. Continuem sendo fiéis. Porque da mesma maneira que Jesus disse para os discípulos que eles seriam levados diante dos reis, dos governadores, e que quando eles estivessem diante dos poderosos, é ali que eles teriam a oportunidade de testemunhar a fé. Olha que maravilha e que desafio. Nós meditamos uns dias atrás sobre a mãe e os 7 filhos lá no livro de Macabeus. Nenhum deles negou a fé diante do rei. E os discípulos passaram por essa experiência também. Diante dos poderosos, eles poderiam negar, mas eles não negaram. Eles não recuaram. O contrário, eles aproveitavam cada oportunidade, na dor, com as algemas, na prisão, para testemunharem e dizerem: esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e ele vive. E assim os discípulos iam com fé e com coragem, testemunhando o nome do Senhor e se alegrando por serem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Porque Jesus falou com eles: olha, vocês não precisam planejar com antecedência a defesa. Vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão falar com os poderosos. Porque eu, Senhor, darei a vocês palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá resistir ou rebater vocês. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, eu queria convidar cada um para que cada um pudesse tomar posse dessa verdade. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de defender o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele coloca na nossa boca e no nosso coração palavras certas, na hora certa, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a presença do Senhor se manifeste diante das perseguições, diante das tribulações, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com seus vizinhos, na sua família. Não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida. Mesmo que as pessoas fechem a cara, mesmo que as pessoas rejeitem, não negue a sua fé por causa dessas coisas. Porque Jesus sofreu muito mais. E Ele está comigo. Ele está com você. Eu já vivi algumas experiências assim. E posso afirmar para vocês, Deus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Ele é fiel. E nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Nós somos chamados para ser sal nesse mundo. E como já falei com vocês outras vezes também, e quero reafirmar, não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo. Não é a igreja que tem que dar um jeitinho para que as pessoas possam se sentir bem. É o mundo que tem que se adaptar ao Evangelho. É o mundo que precisa se converter. E não a igreja abrir mão da verdade para ter as pessoas. Nós somos chamados para ser discípulos do Senhor. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz no mundo. E isso é a nossa missão. E você pode ter certeza, aquele que hoje rejeita a palavra de Deus, aquele que hoje não aceita, aquele que hoje até te despreza, permaneça firme, porque um dia essa pessoa vai estar na presença de Deus. Essa pessoa também vai ser um dos escolhidos, um dos chamados, um que assumiu o seu batismo e a sua identidade de cristão. Aqueles que deram a vida, aqueles que antes de nós lutaram pela verdade do Evangelho, não tinham medo,
porque eles carregavam no coração a certeza: o Senhor Jesus está comigo, e nele eu tudo posso. Nele eu tudo posso. E quando alguém da sua família se voltar contra você por causa da palavra de Deus, ame essa pessoa ainda mais. Reze ainda mais por essa pessoa. Mas não abra mão da verdade. Não abra mão da sua fé. Porque a sua família precisa de você. Olha o que Jesus falou finalizando aqui. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Só há uma maneira de nós ganharmos a vida eterna: permanecendo firmes diante das tribulações. Permanecendo firmes diante das perseguições. E não podemos esquecer, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Sabe, irmãos, pode tudo mudar. Eles podem mudar todas as leis. Eles podem fazer o país ficar de cabeça para baixo. Mas a verdade de Deus não muda. A verdade de Deus é uma só. E não existe outra alternativa. Para nós chegarmos à vida eterna, nós precisamos passar pela cruz do Senhor. O inimigo se levanta contra nós. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Guarda essa verdade no seu coração. É permanecendo firmes que nós vamos ganhar a vida. É permanecendo firmes que aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus vão ser tocados, vão sentir a necessidade de se voltarem para Deus. Então que sejamos firmes, que sejamos fortes e nas provações possamos lembrar: nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, porque o meu Senhor me mandou ter coragem e ser fiel até o fim. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E essa oração de hoje, eu queria com muito carinho rezar com vocês o livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado a matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra bendita. E eu quero entregar a minha vida, a vida de cada irmão nas suas mãos. E te pedir, Senhor, enche-nos cada dia mais do Espírito Santo, para que possamos tomar posse da vida, da coragem, e que não tenhamos medo de testemunhar o Senhor, que possamos honrar a nossa fé em todos os lugares que nós estivermos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.